Boa tarde, está chegando o fim do dia. Deixe o gostei e se inscreva, e assista até o final para acompanhar as análises das principais criptomoedas de hoje. Os analistas estão divididos sobre o próximo movimento direcional para o Bitcoin. Enquanto alguns acreditam que um fundo foi feito, outros antecipam outra perna para baixo. Para o analista Bob Loukas, a ação do preço no verão pode continuar desinteressante, e ele espera que o novo ciclo comece no final do ano. Os touros podem sustentar níveis mais altos ou os ursos venderão agressivamente e puxarão o preço para baixo? Vamos estudar os gráficos das 10 principais criptomoedas para descobrir. BTC, dólar. Após 2 pequenos dias de intervalo em 4 e 5 de junho, o intervalo se expandiu em 6 de junho, e o Bitcoin subiu acima da média móvel exponencial de 20 dias, a $30.510. Os touros estão tentando empurrar o preço para a resistência de sobrecarga em $32.659. A ação do preço dos últimos dias formou um padrão de triângulo ascendente, que terminará em um intervalo e fechará acima de $32.659. Se isso acontecer, o par BTC dólar poderá iniciar um novo movimento ascendente. O alvo padrão do rompimento do triângulo é de $38.618. A EMA de 20 dias se achatou, e o índice de força relativa, RSI, está próximo do ponto médio, sugerindo que a pressão de venda está diminuindo. Essa visão positiva pode invalidar se o preço cair acentuadamente, e cair abaixo a linha de tendência do triângulo. O par pode então cair para o forte suporte em $28.630, onde os touros podem tentar deter o declínio. Uma quebra e fechamento abaixo desse suporte pode inclinar a vantagem a favor dos ursos. ETH, dólar. Ether recuperou $1.737 em 3 de junho, indicando que os touros estão tentando defender o suporte crucial de $1.700. Os compradores estão tentando empurrar o preço acima da resistência de sobrecarga, na EMA de 20 dias a $1.930 em 6 de junho. Se tiverem sucesso, o par ETH, dólar poderá ganhar impulso e subir para $2.016. Acima desse nível, o par pode atingir a forte resistência aérea em $2.159. Os ursos provavelmente defenderão esse nível agressivamente. Se o preço cair com essa resistência, o par pode se consolidar entre $2.159 e $1.700 por mais alguns dias. O longo pavio na vela de 6 de junho sugere que os ursos continuam defendendo a EMA de 20 dias. Isso indica que o sentimento permanece negativo, e os comerciantes estão vendendo em alta. Os ursos agora tentarão puxar o para baixo de $1.700 e retomar a tendência de baixa. BNB, dólar. O BNB formou um padrão de triângulo simétrico, indicando indecisão entre os touros e os ursos. Os touros estão tentando empurrar o preço acima da linha de resistência, mas os ursos não estão dispostos a ceder terreno. Se o preço cair da resistência aérea, os ursos tentarão novamente puxar o par BNB, dólar abaixo da linha de suporte. Se eles conseguirem fazer isso, o par pode cair para $265, onde a compra pode surgir. Alternativamente, se os touros empurrarem e sustentarem o preço acima da linha de resistência, isso sugerirá que os vendedores estão perdendo o controle. O par poderia então subir para o nível de quebra de $350. Este é um nível importante para ficar de olho, porque uma quebra e um fechamento acima dele podem sinalizar que a tendência de baixa pode ter acabado. XRP, dólar. Ripple tem sido negociado dentro de um padrão de triângulo descendente de baixa. Os touros estão tentando empurrar o preço acima da linha de tendência de baixa, mas os ursos estão representando um forte desafio, como visto no longo pavio no castiçal do dia. Se os touros impulsionarem o preço acima da linha de tendência de baixa, isso anulará o padrão de baixa. Isso pode causar um pequeno aperto, empurrando o par XRP, dólar para 0,46 e depois para o nível psicológico de 0,50 centavos. Por outro lado, se o preço cair da linha de tendência de baixa, o par pode cair para o suporte de 0,38 centavos. Se os ursos puxarem o preço abaixo de 0,38, o padrão de triângulo descendente será concluído. O par poderia então cair para um importante suporte em 0,33 centavos. Uma quebra e fechamento abaixo desse suporte pode retomar a tendência de baixa. ADA, dólar. Cardano vinha se sustentando acima da EMA de 20 dias a 0,56 centavos nos últimos dias, sugerindo acúmulo pelos touros. A compra aumentou em 6 de junho, e os touros estão tentando elevar o preço acima da SMA de 50 dias a 0,66 centavos. Se forem bem-sucedidos, o par ADA, dólar, poderá subir para o nível de quebra de 0,74 centavos. Esse nível pode novamente atuar como um grande obstáculo, mas se os touros o superarem, a recuperação poderá ganhar impulso. O par poderia então subir para 0,90 centavos. A EMA de 20 dias se achatou, e o RSI está logo acima do ponto médio, sugerindo uma ligeira vantagem para os compradores. Essa visão otimista pode invalidar no curto prazo se o preço cair e quebrar abaixo da EMA de 20 dias.
Se isso acontecer, o par poderá deslizar gradualmente em direção ao forte suporte, em 0,44 centavos. Sol, dólar. Solana caiu abaixo do suporte crítico de $37 em 4 de junho, mas um pequeno positivo é que os touros compraram em níveis mais baixos. Isso pode ter pego os ursos agressivos desprevenidos, o que resultou em uma forte recuperação, como visto na cauda longa na vela do dia. O RS formou uma divergência positiva, indicando que o momento de baixa pode estar diminuindo. Os touros estão tentando empurrar o preço acima da EMA de 20 dias a 46. Se forem bem-sucedidos, o par Sol, dólares poderá subir para 55, e posteriormente para $60. Pelo contrário, se o preço cair da EMA de 20 dias, isso sugerirá que a tendência permanece negativa, e os ursos estão vendendo em comícios. Os ursos farão mais uma tentativa de retomar a tendência de baixa, puxando para baixo de $35. Doge, dólar. Dogecoin está preso entre a EMA de 20 dias a 0,08 centavos e 0,08 nos últimos dias, mas é improvável que essa negociação de intervalo apertado continue por muito tempo. Se os compradores elevarem o preço acima da EMA de 20 dias, o par Doge, dólar poderá subir em direção à resistência psicológica em 0,10 centavos. Esse nível pode novamente atuar como um obstáculo, mas se os touros o superarem, o par poderá subir para 0,12 centavos. Ao contrário dessa suposição, se o preço cair da EMA de 20 dias, isso sugerirá que os ursos continuem vendendo em pequenas altas. Se os ursos baixarem o preço abaixo de 0,08, o par poderá cair para 0,07 centavos. Uma quebra e fechamento abaixo desse suporte sugerirá a retomada da tendência de baixa. DOT, dólar. Polkadot formou um triângulo simétrico, que geralmente atua como um padrão de continuação. Os compradores estão tentando empurrar o preço acima da EMA de 20 dias a $10 e desafiar a linha de resistência do triângulo. Uma quebra e fechamento acima do triângulo será a primeira indicação de uma possível mudança de tendência. O par DOT, dólar pode subir para $12 e em seguida, tentar um rally para o nível de ruptura de $14. Os ursos provavelmente defenderão esse nível agressivamente. Alternativamente, se o preço cair da resistência de sobrecarga e quebrar abaixo do triângulo, isso sugerirá que os ursos estão no controle. O par poderia então cair para $8 e depois testar novamente a baixa intradiária de 12 de maio, de $7,30. A VAX, dólar, recuperou $22,14 em 4 de junho, indicando que os touros estão defendendo o suporte de $21,35 com vigor. Os compradores elevaram o preço acima da linha de tendência de baixa e estão tentando superar o obstáculo aéreo na EMA de 20 dias a $28. Se eles conseguirem fazer isso, o Paravax, dólar poderá ganhar impulso e iniciar sua jornada para o norte em direção a 33 e depois a $37. Tal movimento sugerirá que os touros estão de volta ao jogo. Ao contrário dessa suposição, se o preço cair da EMA de 20 dias, isso sugerirá que os ursos permaneçam ativos em níveis mais altos. O par poderia então deslizar para $21,35. Uma quebra e fechamento abaixo desse suporte pode iniciar a próxima perna da tendência de baixa. SHIB, dólar. Os compradores defenderam com sucesso o suporte de 0,000010 centavos nos últimos dias, mas não conseguiram empurrar o Shiba Inu, SHIB, acima da EMA de 20 dias a 0,000001 centavos. Isso sugere que a compra seca em níveis mais altos. É improvável que a negociação de intervalo apertado entre 0,000010 centavos, a EMA de 20 dias, continue por muito tempo. Se os ursos baixarem o preço abaixo de 0,000010 centavos, o par SHIB, dólar poderá testar novamente a baixa intradiária de 12 de maio, em 0,000009 centavos. Uma quebra e fechamento abaixo desse nível pode sinalizar a retomada da tendência de baixa. Alternativamente, se os compradores impulsionarem o preço acima da EMA de 20 dias, o par poderá subir para a resistência de sobrecarga em 0,000014 centavos. Espera-se que os ursos montem uma forte defesa nesse nível. Cada movimento de investimento e negociação envolve risco. Você deve realizar sua própria pesquisa ao tomar uma decisão. Hoje as criptos deram alegria para mim. E para você? Comente e deixe o gostei. Obrigado por acompanhar e até a próxima.